Primeira coisa, o senhor também ficou chocado com o desinteresse dos seus pares em relação a estes depoimentos? E segundo ponto, como que o senhor viu essas declarações? Domingos Brazão chorou, disse que não tem ligação nenhuma com a milícia. Eu queria te ouvir. Observação, Afonso, eu, presente às sessões do Conselho de Ética, aconteceu uma semana passada, com um depoimento que foi o melhor explanação sobre o funcionamento de milícias no Rio de Janeiro, feito pelo deputado Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro. Também teve uma testemunha, funcionário da Câmara Municipal, arrolada pelo Chiquinho Brazão, que só falou de aspectos técnicos, disse que não sabia nada da vida do Brazão, para além da atividade ali, estrito senso, como vereador. Teve uma sessão na segunda-feira, com o delegado Rivaldo Barbosa, que também disse que nunca tinha trocado um bom dia com os irmãos Brazão e que estava sendo jogado ali, sabe-se lá por quê, que era um absurdo, falou com muita veemência. E teve outras testemunhas do Chiquinho Brazão e a sessão de ontem, que, como você disse, durou 5 horas. Participar das sessões, inclusive era permitida a participação online, é obrigação nossa. Então, eu não tenho nenhum mérito em estar presente. Eu sou do Conselho de Ética, nós lá temos mandatos de 2 anos e eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Quanto ao depoimento propriamente, eles negam tudo, só faltaram dizer que não existe milícias, não chegaram a tanto, mas que não tem nenhuma relação, que nenhum projeto de regularização fundiária soma com interesses eventuais de milicianos na Zona Oeste, que a criminalidade passa longe da trajetória política deles. Foi um negacionismo permanente. Falavam que é um complô, que esse bandido desse Rony Lessa, e é mesmo bandido, inventou uma história. Quando indagado por que eles foram escolhidos, eles não sabiam dizer. Embora o delegado Rivaldo, na segunda-feira, tenha dito que havia outras 2 ou 3 linhas de investigação, mas quando indagado sobre quais eram essas e a que conclusões chegavam, ele dizia, não, isso é com o delegado Giniton, eu era o chefe da polícia, não me excluía nas investigações. Então foram depoimentos de autodefesa e de negação de qualquer participação. E eu falei, quer dizer que as 475 páginas do relatório da Polícia Federal, as 35 páginas da Procuradoria-Geral da República e o voto unânime por acolhimento da denúncia e para torná-los réus, feito pela primeira turma do STF, todos estão viajando numa ilusão, numa fantasia, numa mentira. Aí eles dizem, não. O Rivaldo falou assim, não, eu diria que essas instâncias, que eu respeito muito, foram imprudentes. E os irmãos Brazão não quiseram, de nenhuma maneira, alegar que a justiça estava errada, que, não, isso a gente não pode dizer, eu confio nas instituições. O papo foi por aí. Mas a relatora recolheu muito material, inclusive quando o Chiquinho Brazão reconheceu, pelo menos isso, que tinha relações com o tal de Macalé, que foi assassinado, vinculado à milícia, a jogo do bicho, essa imbricação aí de podres poderes que há com muita força no Rio de Janeiro. Caçar qualquer deputado é sempre muito difícil. Primeiro porque é um espírito de corpo muito grande. Eles falam, volta e meia, poxa, amanhã posso ser eu. Como assim, cara, pai? Você está envolvido em alguma coisa errada? Mas tem muito isso. Não, o mandato popular é sagrado. Sim, o mandato popular é precioso, mas tão precioso que quem o exerce devia zelar pela sua própria integridade para exercer bem o mandato e não entrar em falcatrua, em negociatas, em transações tenebrosas. Então há esse medo mesmo. Mas já houve cassações de mandato. Eu acho que quanto a essa questão do precedente, abrir um precedente, isso não pesa tanto assim. Existe esse temor, essa preocupação, mas quando o caso é muito forte, e o corporativismo existe em qualquer parlamento, mas a Câmara Municipal do Rio, quando eu exerci mandato lá, cassou o doutor Jairinho, acusado, com provas robustas, de um crime hediondo contra uma criança
filha da sua namorada ou esposa, não sei. Aquele Gabriel Monteiro, que está preso até hoje, era vereador, estava lá na Câmara, foi cassado também. Então, há situações limite. Não sei qual é o caminho da relatora do caso do Chiquinho Brazão, mas a denúncia que pesa sobre ele é pesadíssima, é gravíssima, como ele mesmo reconheceu ontem, é um caso rumoroso internacionalmente. Então, eu acho que havendo um relatório consistente, havendo elementos que não são exatamente os da justiça, uma coisa é o juízo criminal. Se o delegado Rivaldo conseguir provar que não teve nada a ver, e o juiz do caso, que é o Alexandre Moraes, resolver soltá-lo, por exemplo, isso, o Conselho de Ética não tem nada a ver com isso. A gente não prende, nem solta, nem determina a pena de privação da liberdade, de liberdade condicionada, de regime semiaberto. Isso não é conosco. A gente está analisando o processo ético-político de agir ou não de acordo com a ética e o decoro parlamentares. A meu juízo, eu falo individualmente, o deputado Chiquinho Brazão feriu a ética e o decoro parlamentar. Portanto, ele não estou falando da pena dele, se tem que ficar na cadeia ou não tem. Ele não pode, nessas condições, com acusações tão graves, exercer mandato parlamentar. Independente da posição da Câmara dos Deputados de cassar ou não cassar, o processo vai seguir no Supremo Tribunal Federal. Poderia até ter o cenário hipotético, né, em que a Câmara dos Deputados absolvesse o Chiquinho Brazão, o deputado Chiquinho Brazão, e o Supremo Tribunal Federal, que o prendeu, mantivesse a prisão e aplicasse uma condenação de tantos anos de reclusão pelos crimes que ele cometeu. Quando se fala também em crimes comuns, todo dia nos programas de rádio, de televisão, na internet, estão lá condenações de bandidos comuns, de criminosos no dia a dia. Aí fala, o precedente, o réu é primário, o que é que ele fez, qual é o contexto, né? Ou seja, a história daquele personagem pesa, né? Então, a história da família Brazão, suas ligações com as milícias, aliás, são fatos públicos e notórios. Então, esse contexto da história deles, evidentemente, também vai perpassar o pronunciamento que o Supremo Tribunal Federal vai ter no processo, e espero que o da Câmara. O alerta que nós precisamos fazer é que a Câmara dos Deputados tem uma composição hoje muito ruim. Ela é uma Câmara muito fisiológica, muito reacionária, é bancada da bala, é bancada do boi, é bancada da Bíblia, né? Muitas vezes de pseudo-pastores ou pseudo-religiosos que muito mais vivem de explorar a fé alheia, às vezes entrando nas listas Forbes de bilionários ou de multimilionários com o dinheiro da fé dos incautos, que não contribuem com os seus dízimos para enriquecer alguns desses pastores que se aproveitam, inclusive, da imunidade tributária que a Constituição faz. E não satisfeitos, utilizam esse poder de mobilização do mundo evangélico e da imensa bancada evangélica na Câmara para ampliar, não imunidades tributárias ou isenções tributárias, ou seja, sempre atrás de um benefício que a gente sabe, muitas vezes, está enriquecendo pastores que exploram a fé alheia e pastores que prejudicam os próprios pastores os próprios pastores evangélicos que são corretos, porque existem muitos pastores que são corretos, né? Então, aqueles que utilizam a fé alheia estão prejudicando a imagem daqueles que cumprem corretamente a sua missão religiosa. Mas voltando, é uma Câmara que está permeável a esse tipo de gente e que esse julgamento do Chiquinho Brazão, quando sair do Conselho de Ética, espero que saia com um relatório propondo a cassação e a submissão ao plenário da Câmara dos Deputados precisa ser feita com a opinião pública informada. Oxalá programas como esse, debates como esse que está sendo feito no segunda chamada do My News, sejam reproduzidos em outros canais, né, em toda a internet, em todas as rádios e televisões do Brasil, porque isso é um exemplo. A população precisa voltar a olhar para a Câmara dos Deputados e não se envergonhar. Qualquer pessoa lúcida hoje olha para a Câmara e não fica satisfeito com a fotografia que enxerga. E um dos momentos em que alguém para olhar é quando tem isso, né? O processo de cassação de um deputado
E aí as pessoas vão olhar, e se o resultado da Câmara for o corporativismo, for querer passar pano em cima desse pessoal que está ligado à morte de Marielle, né? De ver esse, por exemplo, esse Rivaldo Barbosa dizer que nunca entrou em contato com o Chiquinho Brazão, quando se sabe que há os indícios lá que ele, o próprio Lessa, o próprio Rony Lessa, né, dizia, olha, eu não fui contratado para ser um pistoleiro de aluguel de uma noite para cometer apenas um crime, eu estava sendo contratado para participar de um empreendimento com todos os negócios ilegais, clandestinos, que uma milícia faz na área onde a Marielle atuava, mobilizava a população para se insurgir contra esse tipo de abuso das milícias. Então é por isso que ela foi martirizada, né? Ela é uma heroína da resistência democrática, da resistência do Estado brasileiro, eu diria, com a mobilização da população, para que a milícia não tome conta de vez do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela que já está infiltrada dentro da Câmara dos Deputados, esse irmão do Chiquinho Brazão estava lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Chiquinho Brazão, como Chico Alencar lembrou, até outro dia era secretário do prefeito Eduardo Paes. Então, o fato concreto é que, infelizmente, a gente tem que constatar que esses milicianos, que o crime organizado, ele está hoje entrando cada vez mais pelas instituições parlamentares, pelas instituições do executivo, do legislativo e também maximizando o seu poder privado, né? O seu poder de fogo, o seu grande poder econômico. Então, que esse episódio do Chiquinho Brazão, do Rony Lessa, de Marielle, que é um caso que o mundo todo está prestando atenção, que ele não passe sem a devida atenção da opinião pública brasileira. Então, tá de parabéns o segundo chamado. Eu sou muito cético com relação ao desfecho dessa história toda, porque eu acho que, infelizmente, essa imbricação do crime organizado, sejam as facções, sejam as milícias, eles estão de tal forma infiltrados no Estado brasileiro, eles têm um poder de intervenção tão grande que, como diz também o nosso amigo querido Raul Jungmann, também, outro ilustre cidadão pernambucano, é praticamente uma guerra perdida, né? É muito difícil e é fundamental, né, uma união da sociedade brasileira, né, em torno dessa questão do combate ao crime organizado, né? Esse crime que, no caso do PCC, por exemplo, já é transnacional, né? Ele tem uma capacidade e uma agilidade que vai muito além das forças, né, policiais e tudo mais, mas o que eu vejo, o que eu observo, é que nos nossos poderes, inclusive no Poder Judiciário, ou sobretudo no Poder Judiciário, essas organizações criminosas têm um poder de intervenção espantoso, absolutamente espantoso. E para mim, que sou brasileiro, tenho certeza que para o Maurício Ranz e todos aqueles que estão nos acompanhando, é motivo de vergonha que você veja o assassinato da Marielle, da vereadora Marielle e do motorista Anderson, já foi em 2014, né? Já vamos para 10 anos. E até agora, nós não conseguimos dar uma resposta firme, efetiva, né, proporcional à gravidade desse crime.